Olá, eu sou o Tiago Osório e hoje eu vou estar falando aqui no Seminário 2 sobre o tipo abstrato de dado dos conjuntos ou set. Bom, as referências bibliográficas para essa aula são o conteúdo do professor Bruno Maffeu, da PUC-Rio, os conteúdos do professor André Beix, da UFO, a Wikipedia e o ChatGPT para fazer a geração de alguns códigos. Bom, e falando um pouquinho sobre o conjunto. Então, um conjunto ele vai ser um tipo abstrato de dado para armazenar valor. E aqui o que é importante? Aqui no conjunto a gente não vai ter nenhuma ordem específica e o mais importante ainda é que a gente não vai ter valores repetidos. Aqui o que a gente tenta fazer é uma implementação computacional do conceito matemático de um conjunto. Então, eu trouxe aqui um exemplo que seria para a gente criar um conjunto que seria esse daqui. 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Então, eu trouxe aqui embaixo o que seria a implementação da criação dessa TAD aqui em um conjunto. Então, o elemento 0, a gente teria o valor 1, elemento 1, o valor 2, elemento 2, o valor 4, elemento 3, o valor 5, elemento 4, o valor 6, elemento 5, o valor 7, elemento 6, o valor 8, elemento 7, o valor 9 e elemento 8, o valor 10. E o que é importante aqui? Então, aqui a gente não teve valores repetidos nesse nosso conjunto. Então, o 1, o 6 e o 9 que estavam repetidos aqui em cima, na nossa ordem de criação, aqui embaixo no nosso conjunto eles não estão duplicados. Só que além disso, o que é importante também? Essa representação aqui de baixo, ela representaria o mesmo conjunto descrito aqui em cima. Por quê? O conjunto, ele aqui não tem uma ordem específica. Então, aqui, nesse primeiro exemplo, eu deixei ele ordenado, e aqui embaixo eu deixei ele sem ordem, porque aqui para o conjunto a ordem não importa. O que mais importa é que os dados eles não podem estar duplicados. Bom, as operações básicas dos conjuntos são: então, a gente vai ter que fazer a criação do conjunto, inserção de um elemento nesse conjunto, a remoção de um elemento desse conjunto, a destruição do conjunto. A gente vai ter que fazer também a união entre conjuntos, a diferença de conjuntos, a intersecção de conjuntos e vamos ter como também algumas operações básicas de algumas características do conjunto, como, por exemplo, valor máximo, valor mínimo e tamanho. Bom, então falando aqui sobre a criação e a destruição. Eu vou estar fazendo aqui a implementação utilizando listas do Python. A gente poderia fazer essa implementação utilizando tabela hash ou também a gente poderia fazer utilizando a árvore AVL. Mas aqui eu optei por utilizar as listas do Python. Então aqui a gente instanciaria a classe do conjunto e aqui quando a gente fosse fazer a criação desse conjunto, a gente só inicializaria ele como uma lista vazia. A operação de limpar, aqui a gente vai remover todos os elementos do conjunto. Então, a gente só fazia aqui esse conjunto.clear, que é esse método nativo do Python, que já faria a limpeza desse conjunto. Então, a gente pegaria, sei lá, um conjunto com 100 elementos e conseguiríamos limpar ele para a gente ter de volta um conjunto vazio. A complexidade nesse caso aqui vai ser O de 1, porque esse conjunto ele é esvaziado diretamente aqui pelo Python. Bom, então, agora mais uma operação básica seria a inserção. Então, aqui a gente criou a função adicionar para adicionar um elemento em um conjunto se esse elemento não existir. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai instanciar aqui adição igual a true e vamos verificar se esse elemento ele está dentro desse conjunto. Se esse elemento aqui já estiver dentro do conjunto, então a adição ele vai passar a ser false, porque a gente não vai adicionar. E se o adição for true, a gente vai adicionar. Aqui a complexidade, no melhor caso, vai ser O de 1, porque aqui o conjunto está vazio. E o pior caso vai ser um O de N, porque aqui é quando o elemento não está no conjunto, então a gente vai ter que percorrer todo esse conjunto para só depois conseguir fazer a adição desse elemento. A gente tem aqui também a remoção. Então, a gente vai remover um elemento de um conjunto se esse elemento existir. Então, a gente vai ter que percorrer todo o nosso conjunto, verificar se esse elemento está lá. Se esse elemento estiver lá, a gente vai fazer a remoção dele. Então, a complexidade aqui, no melhor caso, vai ser O de 1, porque aqui esse elemento que a gente vai remover, ele é o primeiro elemento do conjunto.
E o pior caso vai ser odd n, que é quando esse elemento não estiver no conjunto. Então, a gente vai fazer a verificação se ele está no conjunto. Para fazer isso, a gente vai percorrer todo o nosso conjunto. Então, por isso aqui, seria essa complexidade odd n no pior caso. Outra operação básica aqui seria também a busca. A gente criou essa função aqui contém. Então, a gente vai verificar se esse conjunto contém um determinado elemento. Então, a gente vai fazer uma verificação aqui e a gente vai percorrer todo esse nosso conjunto. Então, vamos percorrer esse conjunto. Caso a gente encontre esse elemento, a gente vai parar esse looping e vamos retornar aqui o status, que nesse caso seria true. Então, a complexidade, no melhor caso, seria odd 1. Por quê? Seria quando esse elemento ele é o primeiro do conjunto. Então, aqui a gente não precisaria percorrer todo o nosso conjunto. Já no pior caso, que vai ser quando o elemento não estiver no conjunto, a gente tem uma complexidade odd n. Por quê? A gente vai ter que percorrer todo o nosso conjunto para verificar se esse elemento está lá. Como esse elemento não está, a gente vai percorrer o conjunto inteiro. A operação de união, a gente fez aqui então a implementação utilizando essa função união. Então a gente faria a união de um conjunto com um outro conjunto. Então aqui a gente retornaria a união de dois conjuntos, que seria A união B. Então esse outro conjunto a gente pode interpretar como B. Então o que a gente faria aqui? Então a gente criaria um conjunto auxiliar, que eu chamei aqui de resultado. Então, para cada elemento nesse conjunto A, a gente vai adicionar ele nesse resultado. Depois a gente vai fazer o mesmo com o conjunto B. Então, a gente vai lá percorrer o nosso conjunto B e vamos fazer a adição. Então, como a operação de adição ela tem complexidade odd n, então aqui nesse caso, no pior caso, a gente vai ter uma complexidade de odd n mais m, onde m é o tamanho desse conjunto B e n é o tamanho do conjunto A. Por quê? A gente vai ter que percorrer todo o conjunto A e vamos ter que percorrer todo o conjunto B para ir adicionando nesse nosso conjunto auxiliar aqui. E no melhor caso seria odd 1, que aqui é se os dois conjuntos forem vazios. Além disso, temos também a diferença de conjuntos. Então, aqui a gente vai retornar o que tem de diferente entre dois conjuntos, ou seja, o que tem no meu conjunto A que não tem no meu conjunto B. Então, aqui a gente vai ter que percorrer todo o nosso conjunto A e no conjunto B a gente vai ter que utilizar o contém, a gente vai ter que fazer a busca. Então, para cada elemento do conjunto A, a gente vai fazer uma busca para verificar se ele está no conjunto B. Então, por isso que, no pior caso, a gente vai ter uma complexidade odd n vezes m. Porque a gente vai ter que iterar no conjunto A e buscar no conjunto B. No melhor caso, a gente teria complexidade odd 1, porque aqui se os dois conjuntos forem vazios. Temos também a operação de intersecção. Então, aqui a gente vai retornar a interseção entre dois conjuntos A e B. Então, aqui vai ser muito análogo ao processo de diferença, só que aqui a gente vai retornar o que tem em comum entre esses dois conjuntos. Então, aqui, de novo, a gente vai ter que iterar no conjunto A e buscar no conjunto B. Então, no pior caso, a gente teria uma complexidade odd n vezes m, e no melhor caso, a gente teria uma complexidade odd 1, que seria se os dois conjuntos forem vazios. De característica do conjunto, a gente tem como implementar aqui o max, que seria a gente retornar o maior elemento do conjunto, e aqui a gente vai ter uma complexidade odd n, porque a gente vai precisar iterar nesse conjunto inteiro. Então, elemento a elemento, a gente vai verificar se ele é maior do que o máximo que a gente começou aqui com 0, mas poderia começar com menos 1 bilhão, menos 1 trilhão, para a gente conseguir fazer essa implementação. Temos também aqui o mínimo, que é um método análogo ao máximo. Então, aqui no pior caso, a gente vai ter que iterar no conjunto inteiro, e o melhor caso, a gente vai ter odd 1, porque vai ser um conjunto vazio. No pior caso, seria um odd n. Outra característica do conjunto seria o tamanho dele. Então, a gente teria que fazer um contador aqui, iterar elemento a elemento desse conjunto e ir incrementando esse nosso contador. Então, no melhor caso, a gente teria um odd 1, pois seria um conjunto vazio, e no pior caso, um odd n, porque aqui a gente iteraria no nosso conjunto inteiro. Bom, trouxe aqui um exemplo, então, aquele mesmo do início que eu fiz mostrando com caixinhas. Então, se a gente fosse inserir esses elementos aqui nesse conjunto que a gente implementou, então a gente primeiro criaria o conjunto e depois a gente ia adicionando elemento a elemento nesse conjunto. Então, no final,
a gente vai ter esse conjunto aqui, sem os dados duplicados que a gente tinha aqui no início, que era o 1, o 6 e o 9 duplicados. Aqui embaixo eles não estão duplicados. Então, a gente poderia fazer a remoção. Então, se eu fizesse a remoção do elemento 1, o resultado seria 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente poderia fazer também a busca. Então, eu vou ver se esse conjunto contém o 5. Ele vai me dizer que é verdadeiro. Vou ver se ele contém o 15, ele vai me dizer que é falso. Então, a gente pode buscar também as características desse conjunto. Então, o máximo, ele me retornaria 10. O mínimo, ele retornaria 2. E o tamanho, 8, porque aqui a gente tem 8 elementos nesse conjunto. Agora, a gente vai criar aqui um conjunto auxiliar, um conjunto B, para a gente estar fazendo as operações entre conjuntos. Então, esse meu conjunto B vai ser 2, 3, 25, 32 e 40. Então, se eu for fazer a união entre A e B, então seria a união entre esse conjunto A aqui e esse conjunto B aqui, a gente chegaria nesse resultado. Então, aqui, depois do conjunto A, a gente adicionaria 3, 25, 32 e 40. Não adicionaríamos o 2, porque ele já está aqui no nosso conjunto A, e os conjuntos não podem ter dados duplicados. Se a gente fosse fazer diferença, então a gente pegaria aqui o que tem no A, que não tem no B, então a gente retornaria aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são os elementos que são únicos aqui desse nosso primeiro conjunto. Se a gente fosse fazer a interseção, seria o contrário, a gente buscaria o que é comum entre os dois conjuntos. Então, conj interseção B, a gente retornaria aqui 2. E aqui eu fiz uma comparação, porque o Python ele já tem essa TAD de forma nativa, que são lá os sets que ele tem. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um loop para iterar 100 vezes para eu conseguir calcular o tempo. Então, nessas 100 vezes, eu calculo o tempo que ele demora para a gente criar um conjunto com o tamanho de até 10.000, e aqui a gente está adicionando valores aleatórios entre 0 e 10.000. E por que eu falei tamanho até 10.000? Porque os conjuntos eles não podem ter dados duplicados. Então, se eu for tentar adicionar novamente algum elemento que já está lá dentro, eu não vou conseguir. Então, não vou fazer essa adição. Se a gente rodar isso daqui, a gente chega lá numa conclusão que o método nativo ele demorou 0,0079 segundos para rodar na média, para adicionar esses 10.000 elementos nesse conjunto. E se a gente fosse fazer utilizando a nossa implementação aqui, utilizando listas, o tempo seria de 0,6126 segundos, ou seja, praticamente 10 vezes mais custoso do que utilizando o método nativo. E por que isso acontece? Isso acontece porque o set do Python ele é implementado de uma forma otimizada, então ele utiliza a estrutura de tabela hash. Aqui, como eu falei, eu utilizei a lista. Então, a lista ela tem uma complexidade O de N na inserção. A tabela hash, a gente vai ter essa operação de inserção com uma complexidade O de 1. Além disso, também, esse set do Python, ele faz uma melhor alocação de memória quando comparado a esse que a gente utiliza. Por quê? Aqui a gente utiliza a lista e esse método nativo ele utiliza a tabela hash. Isso sem falar porque o Python ele faz a implementação utilizando a linguagem C. Como o Python ele é uma linguagem de alto nível, ele acaba sendo um pouco mais custoso computacionalmente do que a linguagem C. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.